Então, depois que nós importamos aí a nossa planilha base, nossa base teste para o nosso curso, vamos dar uma estudada na nossa fonte de dados para a gente poder entender o funcionamento dessa estrutura de dados, a gente entender como funcionam as relações entre as diversas tabelas que nós importamos. Essa planilha base que eu compartilhei com vocês, ela simula parte de um sistema de folha de pagamento, de um sistema de gestão. Se nós abrirmos a nossa planilha aqui, nós vamos observar que ela está dividida, as informações estão divididas em abas. Então eu tenho uma aba para sindicatos, para funcionários, para tipos de abono, afastamentos e etc. Então um sistema de folha de pagamento, um sistema de gerenciamento, ele parte do mesmo princípio. Nenhum sistema ele armazena todas as informações do funcionário, todos os eventos que ocorrem no ciclo da pessoa dentro da organização, dentro da empresa, numa mesma tabela, numa mesma planilha. Esses ciclos são divididos, eles são alocados em tabelas diferentes, muitas vezes em diversas tabelas são alocadas informações e depois num relatório, num gráfico ou num dashboard, a gente precisa juntar essas informações das mais diversas tabelas no mesmo local. Então, na nossa estrutura de dados padrão aqui, a gente vai precisar então desenhar um relacionamento entre algumas tabelas. Então, se eu vier aqui na minha tabela de funcionários e quiser listar o nome dos funcionários e na minha tabela de ficha financeira quiser saber o valor que cada um recebeu em um determinado mês ou ano ou ao longo de toda a sua história dentro da empresa, eu ainda não consigo. Observe aqui, o valor saiu bem estranho, né? Todos os funcionários, como se todos os funcionários tivessem recebido o mesmo valor. Isso acontece porque as tabelas ainda não estão relacionadas. Então a tabela de ficha financeira não conhece nada da tabela de funcionários. E através dos relacionamentos, nós vamos fazer com que a tabela de ficha financeira, dos contra-cheques, da folha de pagamento, entenda que existe uma relação entre ela e a tabela de funcionários. Para isso, a gente vai precisar entender como funciona o conceito de chave primária. Então, antes de nós criarmos os relacionamentos entre as tabelas, vamos entender um pouquinho sobre chave primária. Para isso, vamos abrir aqui no modo de exibição dos relacionamentos, vamos ordenar aqui as nossas tabelas para a gente poder visualizar e entender melhor como funciona o conceito de chave primária. Então, muito bem. Para a gente entender um pouco mais a respeito de chave primária, vamos analisar aqui o diagrama de relações das tabelas que nós importamos aí da nossa tabela base, da nossa base de dados teste aí do nosso curso. Então, as tabelas que nós vamos mais utilizar no nosso curso aí para montar o nosso dashboard, nossos relatórios, são as tabelas de ficha financeira e a tabela de funcionários. Então, eu preciso relacionar essas duas tabelas, mas para isso eu preciso identificar o campo-chave de cada uma dessas tabelas, já que eu quero relacionar as informações que estão contidas nessas duas tabelas. Da mesma forma, eu vou precisar identificar um campo-chave para relacionar a minha tabela de funcionários com setores e a minha tabela de funcionários com os cargos. E também para relacionar a minha tabela de abonos, tipos de abonos, com os abonos lançados. Então eu preciso também relacionar a minha tabela de tipos de abonos com os abonos lançados. E aí vou precisar identificar um campo, uma chave primária que eu possa relacionar essas duas tabelas. Então, falando aí do conceito de chave primária, vamos pegar aqui como exemplo a nossa tabela de ficha financeira e a tabela de funcionários. Um exemplo bem prático aí na área de RH que pode nos ajudar a entender bem o conceito de chave primária seria a matrícula do funcionário. Por quê? Dentro de um cadastro de funcionário, nós poderíamos ter uma chave primária, por exemplo, o nome do funcionário. Seria correto? Não seria. Por quê? Porque eu posso ter mais de um funcionário com o mesmo nome e sobrenome. Então isso me traria alguma confusão na hora de processar os dados. Eu poderia usar o CPF ou o PIS do funcionário? Também poderia. São números únicos, índices únicos, mas são extensos, dificultam na hora de você memorizar, de digitar. Então atrapalharia também o processo, inclusive no processo de consulta, de extração de dados, levaria mais tempo para você identificar a chave exclusiva de um determinado funcionário. Então foi criado o conceito de chapa, matrícula.
Então a maioria dos sistemas de folha de pagamento adotaram a matrícula, aquele número único que o funcionário tem, como uma chave primária para servir de índice aí entre as tabelas que vão armazenar as informações desse funcionário. Então aqui no nosso exemplo também a matrícula vai ser a nossa chave primária, o nosso índice único. Então nós precisamos relacionar a tabela de funcionários, o campo matrícula, que vai ser a nossa chave primária, com a tabela ficha financeira, também pelo índice único de matrícula. Então dentro do relacionamento de tabelas eu posso ter basicamente três tipos de relacionamento, onde eu vou ter o relacionamento 1 para n, o relacionamento n para 1 e o relacionamento n para n. Como que funciona isso? Bem resumidamente. Então imagine que a tabela funcionário vai ser a tabela base aí das minhas informações. E dentro da tabela funcionário, o campo matrícula, eu só tenho uma única ocorrência de uma determinada matrícula. Vamos pegar como exemplo um número 1604. Então dentro da minha tabela funcionário, eu só vou ter um funcionário que tem essa matrícula 1604. Porém, dentro da minha tabela de ficha financeira, eu posso ter várias ocorrências dessa matrícula 1604, 1604. Por quê? A cada mês, lá no contra-cheque do funcionário, eu vou ter diversos eventos. E eu vou estar referenciando esses eventos à matrícula do funcionário. Então, eu teria um relacionamento construído onde a minha tabela de funcionários teria um índice único, mas a minha tabela da ficha financeira teria várias repetições desse índice, no caso da matrícula. Quando nós vamos construir esse relacionamento, é uma das questões que a gente precisa analisar. Então vamos criar agora o relacionamento entre essas duas tabelas e desenhar essa relação. Para criar os relacionamentos, vocês vão vir aqui no menu, ó, em relacionamentos, gerenciar relações. Vamos clicar aqui no botãozinho, chega aqui para o lado para a gente continuar vendo as nossas duas tabelas. Então eu vou criar um novo relacionamento. Muitas vezes o próprio Power BI vai fazer a detecção automática do relacionamento entre duas ou mais tabelas. A gente clicar aqui no botão, talvez ele até enxergue, olha, 4 novos relacionamentos foram encontrados. Mas eu vou excluir esses relacionamentos para a gente fazer manualmente e vocês entenderem bem o funcionamento. Pronto, vamos fazer na mão mesmo. Então vamos relacionar a nossa tabela de funcionários com a tabela de ficha financeira. Clica aqui no botão novo, vamos selecionar primeiro a nossa tabela de funcionários. Qual vai ser o índice? A matrícula. Então vamos clicar aqui na coluna matrícula. A tabela que nós vamos relacionar é a tabela de ficha financeira. Qual vai ser o índice? Ele já reconhece aqui a matrícula. E aí qual que é o relacionamento? Olha, é o que eu falei, ó, de 1 para muitos. Ou seja, na minha tabela funcionários eu só vou ter uma única ocorrência da coluna matrícula. Eu nunca vou ter uma matrícula repetida. Porém, na minha tabela de ficha financeira, eu posso ter diversas ocorrências da minha coluna matrícula, porque o funcionário pode ter vários eventos na sua folha de pagamento no mês e vão ter várias folhas ao longo do ano, além das folhas de férias, 13º e etc. Então, por isso vai ser um relacionamento de uma tabela onde o índice é único, para muitos, onde uma tabela onde esse índice vai se repetir várias vezes. Se fosse o contrário, se eu tivesse primeiro apontando a minha tabela de ficha financeira para depois apontar de funcionários, ele já identificaria que é um relacionamento de muito para um, de muitos para um. Eu tenho também o relacionamento 1 para 1 e também o relacionamento de muitos para muitos, mas não vamos nos aprofundar nessa questão. Basicamente o que a gente vai mais utilizar é realmente a de 1 para muitos e de muitos para um. Então vamos voltar aqui nossa tabela de funcionário matrícula e relacionar com a ficha financeira matrícula também. Pronto, o relacionamento já vai aparecer como ativo. Também vamos criar um relacionamento da tabela de cargos com a tabela de funcionários. Porque dentro da minha planilha de funcionários eu só tenho o código do cargo, mas vão ter relatórios que eu quero exibir o nome do cargo. Então eu preciso fazer uma relação entre essas duas tabelas também. Botão novo, vamos aqui na tabela de funcionários, vai ser novamente a matrícula, e na tabela de, nesse caso vai ser o código do cargo, e aqui na tabela de cargos, o código de cargos. E aí ele inverte, ó. Aqui na tabela de funcionários eu posso ter vários funcionários com o mesmo cargo, então vão se repetir. Então o índice código de cargo vai se repetir várias vezes na minha tabela de funcionários. Porém, na minha tabela de cargos, ele vai ser exclusivo, por isso que é um relacionamento de muitos para um. Dou OK também. Está pronto o relacionamento.
Vamos também ter um de setores. Eu preciso relacionar o código de setor aqui da minha tabela de funcionários com o nome do setor da minha tabela de setores. Então clico em novo, vamos aqui na tabela funcionários, código setor, e aqui na tabela de setores, o código setor. Aí está me informando que também, mais uma vez, vão ter vários códigos de setores repetidos aqui na tabela de funcionários, porém na tabela de setores esse índice é exclusivo. Ok? Outra relação que nós vamos precisar é do tipos de abono com os abonos lançados. Vamos criar aqui também, vamos selecionar o abonos tipo, código do abono e a tabela de abonos lançados, o código de abono, mesmo tipo de relacionamento, um para muitos, aqui vai ser um índice exclusivo, e aqui na tabela de abonos lançados a gente vai ter várias ocorrências do mesmo índice. Então ok, basicamente são esses 4 relacionamentos que nós vamos precisar criar. Vamos voltar aqui para a nossa ferramenta de gráfico, e aí atualizando aqui a parte de relacionamento, eu voltei aqui para a parte de relatório e voltei para relacionamento, ele já atualizou aqui as informações de relacionamento. Então aqui eu já consigo ver a relação entre as tabelas. A tabela de setores, cargos e a ficha financeira estão relacionadas com a tabela de funcionários, e a tabela de tipo abono está relacionada com os abonos lançados.